Eu saúdo mais uma vez a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando pela nossa missionária dessa, a qual está hoje incumbida de trazer a palavra do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a tua serva, a qual o Senhor escolheu para trazer a tua palavra nesta noite, Senhor. Abençoa a tua filha, fala, Senhor, a tua igreja, Pai, através dela, em nome de Jesus. Guarde a sua vida, livre do mal, porque nós sabemos que o inimigo fica furioso nessas horas, Pai, onde vamos estar falando do teu santo nome, Jesus. Abençoa a tua filha, abençoa a tua igreja para receber a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Desde já agradeço a minha rica oportunidade, por mais uma vez a confiança do pastor, né? Confesso que fica até um pouco constrangida, né? De ver homens tão cheios da palavra, né? Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele sempre tem uma palavra para nós, né? Independentemente se você está com a vida no altar, glória a Deus, você não deve jamais negar o ide e o chamado do Senhor, amém? Glória a Deus. Mas eu gostaria de nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, que abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, glória a Deus, 2 Reis, perdão, glória a Deus, capítulo de número 5. Eu cheguei do serviço e estava na madrugada antes de ir trabalhar. Eu pedi para o Senhor a palavra e fiquei o dia inteirinho. Deus me deu uma palavra, glória a Jesus. E ali eu senti fortemente no meu coração, no livro de 2 Reis, capítulo 5. E quando eu cheguei aqui, para a glória de Deus, foi o primeiro louvor. Fiquei saciada e conformada, porque eu sei que verdadeiramente o Senhor, glória a Deus, confirmou a palavra da parte de Deus, amém? Glória a Jesus, que diz assim a palavra do Senhor. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dará livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo é chegada a ti esta carta, e saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu cure de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure de sua lepra, pelo que deverás notar, e peço-vos e vinde, que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tua veste? Deixa vir a mim, e saberás que é profeta em Israel. Pode sentar, louvando ao Senhor com as palmas bem alegre. Glória a Jesus. Eu peço para os irmãos nessa noite que tenham um pouquinho de paciência comigo,
A minha alergia está bastante atacada, irmãos. Na minha casa tem tanto mosquito. E eu coloco aqueles talinhos de fumaça para matar. Meu Deus, e eu fico todo entupido e a garganta começa a raspar. Eu falei, mas eu vou honrar. Glória a Jesus, honrar o compromisso. Com alergia, sem alergia, todo mundo vamos junto da glória a Deus e aleluia. Aqui, irmãos, vimos a palavra da parte de Deus, que Naamã, ele era um chefe, um homem, naquele tempo, um homem de respeito, um homem, né, que tinha o seu devido valor, né? A Bíblia diz, vai nos relatar aqui, que ele era um grande homem diante de seu Senhor, mas porém leproso. E diz também a palavra de Deus que ele, quando foi na cidade de Israel, ele levou uma menina, a menina ficou para o serviço da sua esposa de Naamã. O qual também, irmãos, me chama a atenção, muito me chama a atenção, porque a Bíblia não diz, louvado seja Deus, mas de que forma aquela menina foi tirada, louvado seja Deus. Você veja o trabalhar de Deus na vida daquele homem, já começou de uma forma que ninguém entendia, louvado seja Deus. Se aquela menina ela não fosse tirada, ou seja, da sua família, se ela era uma menina, ela deveria ter família. Ela tirou e ficou a serviço da esposa de Naamã. Porém, ela dentro daquele lar, né, ela ouviu a conversa e ela sabia que em Samaria havia um homem cujo nome era Eliseu. E se ele estivesse, louvado seja Deus, se ele conhecesse, se Naamã conhecesse aquele homem, ele ia ficar curado da lepra. Glória a Deus. Ao qual diz a palavra de Deus que ali, quando Naamã, ele ouviu o que aquela menina falou, imediatamente ele foi glória a Deus, ao seu chefe. Quando chegou lá, ele comunicou, glória a Deus, o que a menina tinha falado. Louvado seja Deus. E ali aquele homem falou, o que tu está esperando? Vou eu enviar a carta, vou eu enviar, né, 10 mudas de roupa. E assim preparou toda a viagem para que Naamã fosse até o encontro de Eliseu. A Bíblia diz que quando aquela carta chegou a outro rei da outra cidade, o rei se perturbou. Glória a Deus. Sabe por que ele se perturbou? Porque talvez a Bíblia não diz, mas ele não tinha Deus. Ele não era um homem próximo de Deus, ao qual ele não poderia nem até mesmo orar, né? E ali chegou o ouvido de Eliseu, que aquele homem, ele se perturbou e rasgou suas vestes. Coisa boa é quando um homem ou uma mulher de Deus sente a convicção que Deus é na sua vida. Glória a Deus. Ele tem certeza que Deus faz. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Eliseu ele ficou sabendo, ele falou, por que tu rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberás que Deus, coisa linda, irmãos, coisa tremenda, é quando nós temos a certeza, a convicção que Deus é na nossa vida. Mas sabe o que me chama a atenção, aleluia, que no versículo mais adiante, glória a Deus, que ali quando, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, ele não precisou pôr a mão, aleluia, em Naamã, não. Naamã, ele imaginou uma coisa e foi totalmente outra. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, glória a Deus, que Eliseu, ele mandou falar, diga a ele, glória a Deus, que vai lavar, né, no rio Jordão. A Bíblia diz, irmãos, que ele ficou indignado, porque ele ainda queria escolher, aleluia, Jesus, porque ele falou que aquele rio era tão sujo, ele queria um rio mais limpinho, aleluia, glória a Deus, ficou indignado, ele ficou falando, glória a Deus, um daqueles homens que estava juntamente com ele, e ali falou, mas meu Deus, o que você tanto indaga? Porventura, vai lá e faz. Precisa alguém repreender, irmãos, para poder ele ir. Glória a Deus. Você veja que Deus hoje, ele está tirando o eu, ele está tirando a vanglória, ele está tirando o orgulho para poder Deus trabalhar.
quer ensinar a Deus a trabalhar, glória a Deus. Louvado seja Deus, não é dessa maneira não, irmãos. Nós não entendemos, vimos que Deus, Ele não trabalha conforme o nosso pensamento. Glória a Deus. Você planeja uma coisa, nós temos que orar para ver se o Senhor vai aprovar da forma que nós estamos pedindo. Glória a Deus. Eu vejo até ali, os irmãos veem até ali, mas o Senhor vê além. Glória a Deus. Ele não vai deixar nem eu nem você se arrebentar, não. Glória a Deus. Você veja que aquele homem, ele se achou tão grande, né? Porque ele era, creio que comandante daquele exército, uma coisa grande assim. Ele se sentiu né? Imagina eu, quem sou eu, você e eu, nós não somos nada diante do Senhor. A Bíblia diz que por nós que nós passamos, nós somos servos inúteis, irmão. Glória a Deus. Sabe por que o Senhor não tem alterado? Glória a Deus. Não é porque Ele mudou, não. Foi eu e você que mudou. Glória a Jesus. Nós estamos perdendo princípios de Deus. Nós estamos perdendo a intimidade. Nós estamos se embaraçando com coisa que não provém. Glória a Deus. Nem tudo é para nós agarrar, não, irmãos. Tem coisa que você tem que deixar. Tem que orar, tem que crer. Porque é com o Senhor. Veja que aquele rei, glória a Deus, ele mandou, aleluia, vestes, né? Ouro, alguma coisa desse tipo, glória a Deus, para o rei orar, para poder Naamã ser curado. Não, como assim? Oh, glória a Deus, com Deus não tem jeitinho, não tem arrumadinho, não tem não. Nós temos que entrar no eixo, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu sinto saudade. Glória a Deus. Eu sinto saudade quando, aleluia, Jesus, o irmão estava passando uma luta, chegava assim no ciclo de oração, olha, assim, assim, assim. O ciclo de oração tomava aquela prova, ninguém falava nada, era ali jejuando, era ali orando, e quando pensei que o irmão estava em posse de vitória. Hoje nós estamos se corrompendo, sabe com o quê? Com trabalho, com coisas que as coisas estão tirando foco da gente. Eu tiro por mim, irmãos. Glória a Deus. Nós não precisamos de muito, não. Nós não precisamos de status, não. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Antigamente, um pai, ele tinha 7 filhos. Ele dava conta dos 7. Hoje não. Hoje não dá. A esposa tem que trabalhar. O negócio está tudo ao contrário. Louvado seja Deus. Aí a gente, com a canseira, com o cansaço do dia a dia, nós se fatigamos, cansamos, que é fato, irmãos, e as coisas de Deus ficando de lado. Hoje nós não vemos mais o paralítico andar. Hoje nós não vemos mais sinais e maravilhas no meio do povo de Deus. Glória a Deus. Aonde está o povo barulhento? Aonde está aquele povo que estava, glória a Deus, aleluia, era chorando, glorificando, era faltando as coisas, glorificando. Quando pensa que não mandava, não precisava mandar mensagem no zap, não, o telefone era o joelho. O telefone era o joelho, irmãos. Glória a Jesus. Quando pensa que não, glória a Deus, chegava. Glória a Deus. Não tinha o dinheiro para fazer o vestido do conjunto. Acabadinho ali, glorificando e exaltando. Quando pensa que não, o vestido chegava. Hoje não tem mais isso. O que está acontecendo com nós? Nós estamos perdendo, irmãos, a intimidade para com o Senhor. Que nem aquele rei, ele não tinha intimidade com Deus. Ele temia
fica, que ele jejua, que ele ora, ele não tem medo de nada. Deixa vir e saberás que a profeta, glória a Deus, hoje se conta aqui nessa congregação, meu pastor, tem mulheres, tem homens preparados para fazer o ID, não querem. Tem conta para pagar, tem não sei o que para fazer, tem não sei o que, não quer pagar preço. Tem homens aqui capacitados para tomar conta de rebanho com sua esposa, não querem. Ninguém quer mais pagar preço, não. Glória a Deus, ninguém. Por quê? Muitas das vezes o povo está com medo, tá mesmo dentro da casa de Deus, o povo está oprimido. Sabe por quê? Não busca mais a Deus. Glória a Deus. O celular às vezes está tirando foco. O trabalho está tirando foco. Não é pecado você ter uma roupa boa, você ter o teu trabalho bom, mas tudo, irmãos, nem passando e nem faltando. A Bíblia diz que nós somos sal da terra, luz do mundo. Glória a Deus. Nós temos que ser temperados. Se nós for demais, é ruim. Se for pouco, também demais é ruim, irmãos. O que está acontecendo com a igreja do Senhor? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aquele homem, ele alcançou o milagre, mas foi para ele saber que existe um Deus que tudo pode. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele mergulhou 7 vezes, mas antes ele teve que murmurar. Glória a Deus. Sabe o que é que está acontecendo também? Que Deus está falando fortemente no meu coração, que antigamente, para você tirar assim alguma coisa da irmã que estava passando dentro de casa, era uma luta. Hoje não precisa mais disso, não. Glória a Deus. O sapato começou a arranhar, não é nem apertar. Os 4 cantos sabem. Aí complica a vida do irmão da esquerda, da direita, ou da frente, ou de trás, e é aquele rolo todo. Se orasse, se buscasse, se vigiasse, nada disso teria acontecido. Glória a Deus. E outra coisa, irmãos, a vigilância é tão importante. A vigilância, glória a Deus, no falar, no andar, no vestir, no agir. Tudo isso testifica quem é você. Não sou mais crente nem mais do que ninguém. Está faltando no meio de nós posicionamento. O que você fazia antes, você já não faz mais. Glória a Deus. Não tem como Deus operar. Glória a Deus. Naquele grande dia, Deus vai requerer de mim e de você. Talento Ele deu, tu pediu, Deus deu. Tu pagasse o preço. E hoje tu se enrolou com tão pouca coisa. Hoje já não faz mais o reino de Deus como você tem a certeza que Ele requer de você. Então, irmãos, glória a Deus. Deus, Ele provou na vida de Naamã que existia um Deus. E a partir daquele momento, ele passou a crer. Você veja bem, irmãos, o que eu meditei e fiquei ali mastigando, buscando, glória a Deus, que veja, ele foi numa batalha, lá que ele trouxe aquela criança para ser escrava. Então você veja que a vida daquela criança, a partir daquele dia, se você tivesse, ou eu, na posição daquela criança, se você ouvisse, talvez eu e você diria, eu quero que morra, porque ela foi tirada. Ela estava na casa de Naamã, não foi por conta própria, mas ela honrou, mesmo ela sendo tirada da onde ela estava num lugar que ninguém conhecia, e mesmo assim ela provou, falou da bondade de Deus. E aonde Deus tem te colocado, você tem falado da bondade de Deus, ou você tem te calado? Glória a Deus. O milagre na vida de Naamã
aconteceu segundo aquela menina. Primeiramente Deus, segundo aquela menina. Agora você veja no seu trabalho, que testemunho você tem dado daquela menina, ou você não existe Deus lá? Você não fala do Senhor? Glória a Deus. Então, para Deus operar milagre em nossa vida, observe que sempre tem alguma coisa, é o detalhe. Então, que nessa noite nós viemos observar os detalhes. São os detalhes, irmãos, que faz toda a diferença. Toda a diferença nos detalhes. E muitos estão desapercebidos, muitos querem pôr a mão, querem fazer, glória a Deus, e Deus não está no negócio. Glória a Jesus. Nós temos que ter visão de águia, irmãos. Glória a Jesus. Né? Não tinha sempre um irmão onde eu congregava, que ele sempre, na oração, ele pedia: Jesus, Senhor, me revela e bate um raio-x. Que raio-x, irmãos? Quem tem que bater raio-x é os médicos. Nós temos que pedir visão de águia. A águia, ela vê longe. Glória a Deus. A águia, ela vê longe. Que nós possamos ter visão de águia, prudente como a serpente e simples como uma pomba. Glória a Deus. Se nós, irmãos, mergulharmos nessa mensagem, coisa linda que Deus fez e Deus continua fazendo. Se Deus não está fazendo nem na minha e na tua vida, vamos para a olaria. Vamos descer que nem Naamã. Quebra o erro, quebra o orgulho. Glória a Deus. Não se glorie do que Deus faz através da sua vida. Glória a Deus. Não se glorie, minha irmã. Deus, Ele tem mais. Deus, Ele trabalha na simplicidade e também trabalha no manto. Glória a Jesus. Mas seja simples. Glória a Deus. A humildade. Eliseu não precisou de ir lá. Glória a Deus. De longe. Diga a ele, né? Glória a Deus. Que faça assim, assim, assim. Ele ficou indignado. Olha o crente carnal, né? Ficou indignado. Ele achou que ele iria colocar as mãos, água bem limpinha, para ele mergulhar, né, irmãos? Quem somos nós? Glória a Deus. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Glória a Jesus. Deus, Ele é lindo, irmãos. Deus, Ele trabalha de uma forma extraordinária na minha e na tua vida. Só basta nós crermos, irmãos. Nós temos que deixar, glória a Deus, de ficar distraído. E é tempo, irmãos, aleluia, glória a Deus, de mergulhar e nós se humilhar diante de Deus. É tempo nós de fazer igualmente Noé, glória a Deus, de pregar o Evangelho, glória a Deus, porque ainda tem almas para nós buscarmos aí fora, para que quando vir, irmãos, aleluia, nós estamos a tempo, glória a Deus. Nós não estamos aqui nessa noite, pagamos um preço para fazer sacrifício de tolo, não, irmãos. Glória a Jesus. Vamos nos santificar, vamos deixar o eu, aleluia, glória a Deus, para que o Senhor possa operar na minha e na sua vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. O que está faltando de nós, irmãos? A prudência. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. É tão bom quando a gente vê milagre. Glória a Deus. Outro dia, e ali eu falando de um testemunho, e a irmã falou assim para mim: se eu não conhecesse você, eu não iria acreditar. Glória a Deus. Não acredite. Glória a Deus. Eu falo aqui, poucos que me conhecem, que eu estou aqui há pouco tempo na Paraíba, se eu falo 3 palavras, tenha certeza que é Deus. Porque, irmãos, ai daquele que aumentar e diminuir. Glória a Jesus. Nós vamos ver naquele grande dia. Glória a Deus, aleluia.
Não vamos, irmãos, aleluia, nos contaminar. É tempo de nós lavarmos a nossa veste com o sangue do Cordeiro. Você que está limpo, limpe-se mais. Você que está sujo, cuidado para não sujar mais. Mas tente santificar as suas vestes diante do Cordeiro. Glória a Jesus. Glória a Deus. A semana passada, não saindo fora da mensagem, e ali eu fui para o EMIP com meu filho, e ali deu uma alteração no rins, também já era de se esperar. E o casal que me acolheu, irmãos, o casal que me acolheu, eu cheguei lá na casa dele para dormir, glória a Deus. Antes eu liguei e ele falou, pode vir. Quando eu cheguei lá, o irmão Vando, ele é daqueles irmãos, não é que ele é ignorante, irmãos, ele é bem do tempo antigo, ele é grosso, mas é o normal dele. E ali ele falou assim, irmã, eu tenho algo que Deus mandou eu lhe entregar. Glória a Deus. Eu estou colocando no seu Pix uma quantia para a irmã comprar de tecido. Deus tocou fortemente no meu coração. Aí eu abri o olho, falei, o irmão tem certeza? Ele tem. Eu, não, irmão, não precisa, porque, minha irmã, quando Deus manda, Deus obedece. A gente tem que obedecer. Só que, veja bem, chegou a esposa do pedreiro na minha casa, atrás de eu arrumar a roupa dela, né? Veja-nos. E ela disse que ela vendia para um prestamista, mas ele estava assim, um valor muito alto, aquela quantia. Aí eu já mais ou menos conhecendo o tecido, eu falei, olha, esse tecido, o valor é tanto. Pelo que eu estou entendendo, ele está ganhando esse valor em cima de você, de cada peça. Aí eu falei para ela assim, sendo assim, eu faço as coxas e você trabalha para mim. Aí ela olhou, tem certeza? Eu falei, tenho. Irmãos, eu não tinha R$1. Eu não tinha R$1. Acredita? Combinei com ela uma semana antes de eu ir para o EMIP. Quando eu fui para o EMIP pousar na casa desses irmãos, o irmão me deu a quantia. Glória a Deus. Então veja, irmãos, os detalhes, glória a Deus. Então você tem que ficar muito atenta. Eu falei, meu Deus, como foi que eu fiz isso? Eu falei para o meu filho, meu Deus, como é que eu vou conseguir dar conta de fazer tudo isso? O meu cartão só tinha R$250. Eu falei, Senhor, eu vou pela fé. E eu realmente fui pela fé. Só que eu não sabia que Deus, Ele já tinha provido para mim. Eu não estava sabendo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas sabe o que é isso, irmão? É as madrugadas. Deus, Ele tem um cuidado especial, tanto na minha vida como na sua. Glória a Deus. E eu sou daquela pessoa, se eu estiver precisando, eu peço para o meu Pai celestial. Se você sentir de me dar, eu vou ficar agradecida. Mas eu pedi, jamais. Foi assim que eu aprendi. E até hoje, glória a Deus, não tem faltado nada. Glória a Deus. Até hoje, quando eu penso que não, chega calçado, chega vestido, creme da Boticário, eu não peço nada para ninguém. Mas o meu Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes. Glória a Deus. Está vendo, irmãos? Se nós cremos, louvado seja Deus, não murmuramos. Glória a Deus, tenha certeza da sua vitória. Glória a Deus. Você que entrou aqui nessa noite, em busca de uma resposta, me diz o Espírito Santo de Deus, que o Senhor manda você declamar na séria, fazer igualmente na mão, mas é diferente. Tu vai ter um particular comigo durante 7 madrugadas e tu verás a resposta da parte de Deus. Glória a Deus. Deus, Ele é tremendo, irmãos. Deus, Ele é lindo. Glória a Deus. E ainda me diz o Senhor, glória a Deus, que o Senhor, Ele está dando livramento para um dos seus. Receba da parte de Deus. Glória a Jesus. Irmãos,
foram somente até aqui que o Senhor ordenasse que eu falasse, amém? Desde já agradeço também a rica oportunidade e as formas que louvam e exaltam o nome do Senhor.